Bom dia, boa tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Meu nome é Daiane, nós estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula é sobre fração, porcentagem, a relação entre eles. Nós vamos começar esse assunto, ok? Então, gente, com certeza vocês já viram fração na escola, com certeza vocês já estudaram esse assunto, né? E mesmo que não se lembrem, esse conteúdo ele está implícito no nosso dia a dia, de forma inconsciente. Vou trazer aqui alguns exemplos que mostram isso, que mostram o quanto a fração ela faz parte da nossa vida. Né? Às vezes a gente se atém muito à matemática e a gente não percebe a matemática no dia a dia. A gente não percebe a matemática na nossa rotina, mas ela está presente ali, ok? Então, gente, a grande pergunta é: o que é fração? Fração é a representação de algo inteiro, como ocorre, por exemplo, com as maçãs que eu vou mostrar na foto aqui embaixo. Uma maçã é algo inteiro, ó. A gente tem minha maçã aqui, ó. Essa aqui não está inteira, essa aqui está comida. Mas nós temos a maçã, uma laranja, são frutas, né? Que são inteiras. Então, nós podemos dizer que uma fração representa uma quantidade. Como assim? Representa uma forma numérica, tendo então essa representação um número. Então, nós podemos considerar as operações básicas da matemática com a fração. Porque se a fração é um número, então, eu consigo aplicar ali as operações básicas. E aí, gente, o conjunto numérico no qual as frações estão contidas, lembra que a gente viu conjunto? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números decimais, conjunto de números inteiros, e tem 1 milhão de conjuntos aí, ok? Então, o conjunto numérico do qual as frações estão contidas, nós chamamos de conjunto dos números racionais. E como que esse conjunto ele é representado? Aqui nós temos uma representação desse conjunto. Então, esse Qzinho, abre colchetes, nós temos A sobre B, abre chaves, né? Professora. A sobre B pertencente ao conjunto de números inteiros com B diferente de zero. Esse é um exemplo de representação. Por exemplo, pode perceber que a parte de cima é representada pela letra A, ou seja, a parte de cima representa o numerador. E a parte de baixo, que está aqui, gente, ó, que é a letra B, representa o denominador, ok? Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Por quê? Porque a fração, ela tem um numerador e ela tem um denominador. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Então, por exemplo, olha essa figura aqui. Ela é excelente para nos mostrar a representação de uma fração. A fração nada mais é do que a divisão em partes de algo inteiro. Então, vamos começar aqui pela primeira maçã. Eu tinha uma maçã, certo? Uma maçã. Dividi a maçã ao meio. Então, eu dividi ela em 2 pedaços. Por isso que eu tenho aqui 1 sobre 2, porque eu dividi a maçã em 2 pedaços. Aí, aqui eu tenho 3 maçãs. Eu dividi a maçã em 3 pedaços, ok? Então, eu tenho, cada pedaço desse representa 1/3 da maçã. E aqui na última figura, na última maçã, eu tenho 4 pedaços de maçã. Então, eu tenho 1/4. Cada pedacinho desse
representa 1/4 da minha maçã, ou seja, 1 pedaço de 4. Ok? Entenderam? Eu acho que essa figura é perfeita para representar isso que a gente quer mostrar. Então, vamos continuar. Quando a gente representa uma fração, ela pode ser representada dessa forma que eu falei. Então, de uma forma bem simplificada. Onde a parte do denominador indica a quantidade que a parte inteira foi dividida. E o numerador indica a quantidade de partes que nós estamos considerando. Então, por exemplo, um pedaço da maçã que foi dividido em 4 é 1/4. Mas se eu pego 2, quanto que eu tenho? Aí eu vou ter 2/4, porque eu estou considerando 2 partes da maçã. Ok? Então, 2/4, se for simplificado, pode virar 1/2. Ok? Por quê? Porque 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, eu simplifiquei a fração, eu tenho 1/2. Vamos ver um exemplozinho aqui? E nós temos um hexágono que foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada parte equivale a 1/6 do total. Então, a parte de cima é a parte considerada. Eu estou considerando um hexágono. A parte de baixo, eu estou considerando um pedaço do hexágono. A parte de baixo é a quantidade de vezes que o meu numerador ele foi dividido. Beleza? Ok. Vamos ver aqui mais um exemplo. A gente tem aqui um círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Ou seja, cada pedacinho desse círculo aqui, ele equivale a 1/4 do total. 1 porque eu estou pegando um pedaço e 4 porque foi a quantidade que o meu total foi dividido. Beleza? Ok. E aí, pessoal, a gente vai ter também as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Nós falamos que 2 ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Então, o processo de verificação entre 2 ou mais frações a fim de determinar se elas são ou não equivalentes, basta multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o numerador por um número diferente de 0. Como assim? Quando aplicamos a operação de divisão no numerador e no denominador, o processo é chamado de simplificação. Vamos ver isso na prática, como funciona? Vamos determinar a fração equivalente de 1 sobre 2. Então, por exemplo, tem aqui meio, certo? Ok. Eu multiplico 1 vezes 3 e 2 vezes 3. O que eu vou ter? Eu vou ter 3/6. 3/6 é uma fração equivalente a meio. E se eu continuar multiplicando? 15/30 é uma fração equivalente a meio. Assim por diante. Por quê? Quando eu tenho o numerador e o denominador dividido pelo mesmo número, eu consigo simplificar a minha fração e adquirir uma fração equivalente. Então, perceba que se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o numerador pelo mesmo número sempre, eu sempre vou encontrando frações equivalentes à minha fração original. Então, por exemplo, quando a gente pega 2 partes de uma circunferência que foi dividida em 4, a gente vai ter 2/4, lembra que eu falei? Se eu dividir 2 por 2 e 4 por 2, eu vou ter meio. Então, isso é o processo de simplificação
de fração. Quando eu tenho uma fração, eu posso simplificar essa fração? Posso. Porque quando eu faço esse processo de simplificação, eu vou chegar em uma fração que é equivalente à minha fração original. Mas se eu fizer isso, a minha resposta vai estar errada? Não. Ela vai estar correta. Porque essas frações, elas são equivalentes. Ou seja, eu dividir 1 por 2 ou eu dividir 2 por 4, eu vou chegar ao mesmo resultado, que é meio. Então, como eu vou chegar ao mesmo resultado, isso me fala que as frações são iguais. E esse é um teste que você pode saber fazer para que você saiba se você está utilizando o caminho correto para chegar ao resultado final. Beleza? Então, gente, sobre fração e fração equivalente, a gente vai encerrar o vídeo aqui e a gente vai continuar os assuntos aí nos próximos vídeos.